Meus amores, uma boa noite, né? Meus amores, uma boa noite, né? Um bom sábado. E eu vou soltar para vocês, né? Essa parábola do Lamentação por Jerusalém. Porque Jesus, né? Quando Jesus viu Jerusalém, Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Porque Jesus já tinha visto tudo que Jerusalém ia passar, né? O templo do nosso Pai ia ser destruído. Lá ia passar o quê? Muitos anos sem o quê? Sem adorar, sem o quê? Sem o sacrifício, sem adoração a Deus, né? Então, isso tudo o que aconteceu, né? E aconteceu e o que está prestes a ser mudado. Presta atenção, quando Jesus vir, aí o que? Essas nações, né, quando virem Jesus, elas vão saber que Jesus, o que? Reina sobre nós. Aí o que eles vão fazer? Eles vão deixar construir o terceiro templo em Israel, entendeu, meus amores? Mas tudo por quem? Por permissão do nosso Pai, meus amores. Nada sai do controle dele, nada. Deixa o homem que está pensando que sai, né? Então, mas o governo, assim, tudo sob o controle do nosso Pai, mas tudo o que? De maravilha, meus amores. Eu não vejo imperfeição de maneira nenhuma. Tudo o que? Dos mais configos, assim, tudo na mais correção, né? Tudo perfeito. Ó. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apredeja os que te são enviados. Quantas vezes eu ajuntar, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar voz de desertar. Então, meus amores, ó, essa profecia que se cumpriu, então já está com muito tempo. Então, meus amores, agora o que? Jesus está prestes o quê? Jesus está prestes a mudar todas essas coisas, entendeu? Por ordem de quem? Nosso Pai, né? Glória a Deus. Ó, porque eu vos digo que desde agora desde agora me não verás, mas até que digais bem-aventurado, bendito o que vem em nome do Senhor. Então, enquanto o povo de Israel não reconheceu o nosso Pai, o Deus de Israel, então Jesus vai tardar um pouquinho a vir. Por causa de quê? Porque esse povo não está entendendo? Tem um coração duro. Oh, porque eu vos digo que desde agora me não verás mais. Jesus deixou bem explicado, né? Que eles o que? Não verá mais ele. Até que eles o que? Aprendam o que? Vou continuar lendo. Até que diga bendito o que vem em nome do Senhor. Então, enquanto o povo não aprendeu o que? A clamar por ele, a chamar ele, é o que? Não verá. Tem que o que? Haver arrependimento. Se chegar aos pés. É se chegar aos pés mesmo. Porque nós somos pecadoras. Entendeu? Nós somos o que? Deserdados do reino dos céus. Por causa de quê? Por causa do pecado. E Jesus fez o que? Nos dá uma chance de reconciliação com o nosso Pai. E com Ele, né? Meus amores, olha. Essa parábola que eu fiz para vocês foi bem curtinha. Agora eu vou para outro livro. Bora lá? Ó. Meus amores, olha, Mateus, o que eu li pra vocês, ó, Mateus 24, versículo 37, 38 e 39. É uma parábola de Jesus. Ó, lamentação por Jerusalém. Toda a vida, nosso pai fazia o quê? Toda a vida o meu pai o quê? Envia pessoas para o quê? Para falar com o povo de Israel. E o povo é o quê? Um povo teimoso. Aqui, esse primeiro versículo, ele é grande, mas eu vou repetir para vocês de novo, ó. Versículo 37, ó. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apredeja os que te são enviados.
Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como ajunta, como uma galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Você está vendo aí? Quantas vezes Deus quis o que? Reunir, ajuntar esse povo debaixo das asas dele. E eles o que? Não quiseram. Tá aqui, meus amores, eu acabei de ler para vocês. Ó, eis que a vossa casa vai ficar vós deserto. Então, o que foi que Jesus falou? O que Jesus falou cumpriu-se. Até hoje a casa de Israel está deserta. Mas ela vai voltar ao quê? A ser, frequentar. E também ela vai voltar o quê? A fazer sacrifício. Com interferência de quem? De Jesus Cristo, nosso Rei, nosso Salvador. O nosso Messias, né? Igualmente o povo de Israel sempre queria ver ele. Então, se Jesus está prestes a fazer o quê? Isso com vocês. Vocês estão prestes a ver o quê? Jesus em cima das nuvens, junto com os anjos. Aí vocês vão ver e vão dizer, Jesus era o Filho de Deus mesmo. E então, e aquelas pessoas incrédulas que não acreditavam, né? Bora aqui pra cá. E eis que um homem por nome José, senador, homem de bom e justo, que não tinha concedido no seu conselho nem com seus atos ma, é, natural de Arimateia, cidade dos judeus, que, e que também esperava o reino de Deus. Então, ele aqui esperava o que? O reino do nosso Pai, o reino de Deus. Eis que, chegando a Pilato, pediu o corpo de Jesus. Tá vendo, meus amores? Ele esperava também pelo reino de Deus. Ele chegou para Pilatos e pediu o quê? O corpo de Jesus. Para fazer o quê? Para fazer o sepulcro. Para fazer o enterro, né? Assim, né? Enterro hoje aqui é diferente. Lá também era de outro jeito, né? Então, e havendo-o tirado, envolveu-o num lençol e o pôs num sepulcro escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. Então, meus amores, até o sepulcro era virgem, né, meus amores? Oh, maravilhoso é Jesus. Este era o dia da preparação e amanhecendo o sábado, e as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiam também, e viram o sepulcro e como foi posto o corpo, como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungiram-o no sábado. Repousaram conforme os mandamentos. Então, assim, meus amores, eu prestei atenção que no sábado lá, o sábado era muito protegido. Os galileus, assim, o povo judeu, né, eles protegem muito o sábado. Mas o que? Eles protegem o sábado, mas Jesus sempre ignorou. Jesus disse que ele é o Senhor do sábado. E o nosso Pai, o Deus de Israel, trabalha até no sábado. Por que que ele também não ia trabalhar? Então, por que que eu também não vou trabalhar no sábado? Eu trabalho no sábado, trabalho no domingo. Eu trabalho todo dia, que todo dia é dele. Meus amores, até o dia de Jesus, do nosso Pai dele. Então, eu trabalho direto. Entendeu, meus amores?
Então, meus amores, por que, meus amores? A gente tem que ser assim, tem que levar a palavra do nosso Pai adiante. Quem sou eu para desistir? Jamais, né? Meus amores, eu li essa parábola inteira para vocês. Sobre o quê? Sobre o sepulcro de Jesus. É Lucas 24 e, e a parábola é o sepultamento. O sepultamento. Vocês sabem que é de Jesus, né? Então, ó. O versículo 50, o versículo 51, 52, 53, até o 56, o versículo. Do 50 até o 56. Esses versículos eu li para vocês. Falando sobre o quê? Sobre o sepulcramento de Jesus, né? Ai, que susto. Sobre sepultar Jesus, entendeu? Jesus de Nazaré. Então, meus amores. Meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Ó, encerrei para vocês aqui essa parábola. Agora eu vou soltar um sonho para vocês. Eu soltei já o sonho do arrebatamento. Soltei o sonho do sacrifício de Jesus. Agora eu vou soltar um sonho que eu tive com Jesus. Mas vou soltar não, vou soltar logo 2. Por que não soltar os 3, né? Fazer igual Deus disse assim, que nas Santas Escrituras, mas não vou soltar não. Primeiro, meus irmãos, eu tenho que meditar mais nesse sonho e pedir mais orientação a ele, né? Meus amores, olha. Eu sonhei, assim, eu dormi, né? Aí eu sonhei, né? Não foi muito grande não, foi um sonho curtinho. Eu sonhei que Jesus estava em cima de um prédio. Quando eu olhei pra ele, eu me acordei. Ele estava num prédio, em cima de um prédio, e ele estava segurando algo na mão. Não tem um forro do prédio, não tem os 4 cantos? Ele estava em cima de um canto do prédio. Mesmo na quina do prédio. E ele estava segurando algo. Aí, quando eu olhei assim, fixei os olhos nele, eu me acordei. Aí vocês pensam que acabou o sonho? Acabou não. Eu me acordei, fui jantar, fui fazer as minhas coisas e depois fui dormir. Quando eu fui dormir, o sonho continuou, não parou não. Aí eu estava olhando pro céu, e Jesus estava escrevendo umas coisas para mim no céu. Ele estava escrevendo, né? Estava colocando para mim no céu. Aí ele colocou o nome Volta e colocou outros nomes. Os outros nomes eu não decorei não, só decorei Volto e um M e um I. Esse nome foi o que eu decorei. Eu vi aparecendo as letras no céu para me ver. Então, meus amores, por isso que eu digo. E esse nome é o quê? Volto. E Jesus escreveu um V, um O, um L, um T e um O. Volto. Então, Jesus está dizendo o quê? Que está voltando para vocês. Se vocês têm que haver arrependimento e vocês se voltarem para Ele. Enquanto não haver arrependimento, se Jesus vir, Jesus vai pegar vocês de surpresa. Mas por quê? Porque querem, porque vocês foram avisados. Vão pegar de surpresa por quê? Porque não acreditam no Salvador das nossas vidas. E vou soltar agora o 5º sonho. Porque o 5º sonho, meus amores, ele é grande, mas ele também é de uma grande destruição. Que é o que vai acontecer agora no sonho que eu tive do arrebatamento. Meus amores, eu prestei atenção. O sonho, Jesus me mostrou a visão todinha do arrebatamento, mas Jesus me mostrou por etapa, entendeu? Não foi assim, o sonho, eu sonhei, depois ele completou assim uns poucos, mas ele me explicou tudo. Até de quando eu ia ser tirada da terra do jeitinho, tudo ele me explicou. Não deixou nada sem... Ele não deixou eu sem entender nada. Tudo ele me explicou, bem direitinho nas revelações. Me explicou assim, meus amores. Ele me mostrou como é que ia acontecer, entendeu? Bora para o sonho, o 5º sonho. Eu vou contar o sonho, ainda vou soltar o versículo da Santa Escritura. Meus amores, olha, eu sonhei que eu estava num canto. Eu ia chegando, assim, era um povoado. Era uma cidade que tinha uma rua, tinha umas casas. E eu entrava numa casa. Nessa casa que eu entrava, estavam meus 2 filhos. Eu chegava lá, falava com eles, eu saía pra fora. Quando eu saía pra fora, meus amores, tudo destruído. Vocês sabem o que é tudo destruído? Tudo destruído. A rua era toda normal, tudo em pé, de repente eu não via mais nada, só via tudo destruído. Só destruição. Tudo o que? Só... Como é que eu quero dizer, meu Deus? Só entulho. Tudo, aquelas casas, tudo só era só entulho. Meus irmãos, nessa destruição que eu vi, que eu saí pra fora, que eu vi, eu olhei pro céu. Na hora que eu olhei pro céu, eu olhei pra destruição, eu olhei pros 4 cantos, né? Eu vi tudo destruído. Quando eu olhei pro céu, eu vi 3 anjos. Mas ele tava assim, bem próximo de mim mesmo. A uns 3 metros ou 4 metros. E alto do chão. Ele não tava a uns 4 metros alto do chão. E, meus irmãos, eu ficava caçando Jesus. E, meus irmãos, quando eu olhei pra cima assim de mim, eu avistei as sandálias de Jesus
junto com as bordas do vestido dele. Então, assim, meus amores, acho que falta assim, acho que é o meu palmo, assim, alto da minha cabeça, né? Meus amores, quando eu olhei assim, que eu vi que era ele, tava assim, né? Meus amores, eu chamei meu filho, né? Disse assim, Johnny, aí o Johnny veio. O Johnny já foi logo se prostrando nos pés dele. Vai ver o outro também, aí foi se prostrando nos pés dele. Aí, meus amores, eu me encostei assim, disse assim, eu não fui com Jesus porque eu fiquei para pregar o evangelho. Eu dizia desse jeito no sonho. Meus amores, aí eu olhava para meus filhos que estavam de joelho, prostrado no chão, eu dizia assim, Johnny, agora não há mais tempo. Em piscar de olho ele vai sumir daí. Aí, meus amores, eu tirava os olhos dos meus filhos, botava os olhos para 2 anjos que ia descendo para a terra. Esses 2 anjos ia descendo para a terra, meus amores, assim que o anjo tocava os pés no chão, já era logo tocando fogo. Um anjo descia num canto, o outro anjo descia em outro canto. Onde o outro anjo descia, né, eram uns matos ressecados, uns matos bem secozinhos. E o anjo tinha descido lá nesses matos. Então, assim, meus amores, quando eu tirar a vista do anjo, que eu vou ter a vista para onde eu estava, aquele canto já não existia mais, era só destruição, tudo destruído. Aí, meus amores, eu vi uma pessoa, eu olhei pro céu, né, na hora que eu olhei o canto todo destruído, eu olhei pro céu, na hora que eu olhei pro céu, eu vi uma pessoa subindo ao encontro de Jesus. Uma pessoa, e era um homem, ele estava de calça, ele estava de blusa, e, meus amores, ele estava subindo pro céu. O corpo dele, meus amores, era todo luminoso, igual Jesus fala nas Santas Escrituras. Então, assim, por isso que Jesus manda a gente orar se no nosso corpo não há treva, né? Então, pra gente o quê? Santificar, né? Ó, meus amores, aí quando eu olhei pro homem subindo pro céu, aquele homem, eu vou parar para dar uma explicação a vocês. Aquele homem, ele estava subindo pro céu, porque ele estava caminhando com Jesus, estava com a vida dele consertada perante a Jesus. Ele morreu na destruição, mas ele foi para o céu, entendeu? E, meus amores, e naquela destruição, quando eu olhei pro ônibus, eu já estava na porta do ônibus. Jesus já tinha me tirado dessa casa e eu estava na porta do ônibus. O ônibus todo amarelo. Amarelo bem clarozinho, por dentro e por fora. E eu entrava nesse ônibus, ia lá pra frente. Quando eu chegava lá na frente, eu via, meus amores, muita água. Era só água. Mas era tanta da água, mas tanta da água. Não via areia, não via verde, não via nada. Só via água, muita água mesmo. Meus amores, quando eu vi aquilo dali cheio d'água, né? E eu vi uma pista, mesmo no meio onde o ônibus ia passar, uma pista. E a pista não estava muito fundada, a pista estava rasinha, que dava para o ônibus passar por cima, estava rasinha, entendeu? E lá na frente tinha uma curva e uma correnteza por cima dessa curva. Aí, meus amores, é que eu escutei aqui, acho que é culto que tá tendo. Aí, meus amores, quando eu via, eu dentro do ônibus, eu disse assim, pode ter certeza que nós chegar ali na curva, nós vamos morrer, nós não passamos por ali não. E o motorista foi e passou. Chegou lá na frente. Quando chegou lá na frente, o motorista o quê? Quando chegou lá na frente, o motorista parou o ônibus, escorou, né? E desceu do ônibus, desceu uma mulher, desceu um menino, desceu eu, né? Aí, meus amores, o motorista desceu do ônibus, né? Tinha um menino, ele desceu do ônibus e... esse menino desceu do ônibus, né? Parece que ele tava passando mal. Eu sei que eu pegava umas folhinhas verdes e ficava olhando na minha mão, umas folhinhas verdes na minha mão. E, meus amores, eu peguei essas folhinhas verdes, não sei se era pra fazer um chá, acho que era pra fazer um chá pra esse menino. E, meus amores, quando eu olho para o motorista tinha descido, aqui atrás era uma janela, aqui era umas mesas com cadeira, aqui era uma parede toda branca, o motorista pegava a cadeira, encostava na parede, e se sentava, ficava bem à vontade, né, encostado na parede. E a mulher que tinha descido aí começava a dar bebida do motorista, e começava a beber, e eu ficava preocupada, porque parece que nós ainda ia voltar lá para aquele canto da destruição. Aí, meus amores, eu fiquei preocupada. Fiquei inquieta nesse sonho. Aí eu me acordei, né? Me acordei só para chorar, porque eu vi que pessoas que eu amava, junto com as outras pessoas que eu prego, tinham escutado a palavra de Deus, mas não tinham ouvido. Elas pereceram, mas elas não subiram para o céu não, entendeu? Eis aí o sonho de alerta para vocês, entendeu? Jesus está vindo, Jesus está voltando. E Jesus vai o quê? Eu tô soltando o sonho, não tô negando a vocês não. Bora lá? Para esse dia de Jesus? Agora eu vou mostrar a vocês nas Santas Escrituras. O dia de Jesus. Esse sonho que eu tive, que Jesus vinha aqui na terra, que para mim ver Jesus aqui na terra, Jesus tinha que vir aqui na terra. Jesus veio aqui na terra com o quê? Com seus anjos. Era 3 anjos. Fora os 2 que tinham descido, né? Jesus estava em cima da minha cabeça e nesse sonho eu tinha morrido, eu não estava viva não.
Eu que pensei que eu tinha ficado na terra para poder pregar o evangelho, mas não. Ó, pra você ver que essa destruição vai ser total. Embora lá, deixa eu mostrar aqui pra você, deixa eu sair, eu vou sair procurando. Na hora que eu achar, eu solto pra você. É sobre o que, Meire? É sobre o dia do Senhor. Ela é sobre. Meus amores, eu já posto. Peraí, deixa eu achar aqui. Pronto, já achei. O dia da vinda de Jesus, presta atenção como é que vai ser. Aqui tá dando todos os detalhes da vinda de Jesus. E vai ser o dia de quê? Dia de treva, vai ser dia de escuridão. Presta bem atenção nos detalhes. Ó, o dia do Senhor, o grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor, clamará ali o valente. Aquele dia será um dia de indignação. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e dia de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de tensas trevas. Você está vendo aí? O último versículo. Você está vendo que o dia de Jesus vai ser o quê? De escuridão. Vai ser um dia de quê? De nuvens negras, de tensas nuvens, né? Então, é de escuridão. Vocês prestem atenção. Ó, dia de trombeta e dia de alarido contra as cidade fortificada e contra as torres altas. Você está vendo aí? Essas cidades fortificadas, essas torres altas, essas coisas, né? Então, isso vão que a vinda de Jesus com rigor de chamo de trombeta vai ser apavorante. Há muitas pessoas que pensam, vai ser uma coisa, meus amores, vai ser tudo normal, Jesus vai vir, vai só sumir o povo, aí a pessoa vai ficar desesperada porque o outro sumiu. Não, não é assim não. Vai ser o quê? Com muita mortandade. Vocês me perdoem o que eu estou dizendo, mas é verdade. Muitos vão ser tirados para o quê? Olha que eu ralei muitas coisas para vocês. Muitos vão ser tirados para o quê? Para ser separados. Os bodes das ovelhas, entendeu? Um vão ser para um lado, outro vai ser para o outro. Então, presta bem atenção. Tá? Quando nesse dia a gente for tirar da terra, a gente não está com falta perante o meu Senhor, com falta perante a Jesus Cristo, também ao meu Pai, entendeu? A gente está fazendo a vontade dele, estamos nos querer dele, fazendo tudo que está entendendo que é pra gente fazer. Meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Fui. Meus amores, eu vou postar esse vídeo curtinho, não tá muito grandão não. Mas é um grande ensinamento para vocês. Tenta assistir, curte, comenta, se inscreve, leva a palavra de Deus. Eu tô fazendo a minha parte, pregando o evangelho, falando que Jesus está voltando, mostrando os sonhos, os ensinamentos que Jesus deixou na terra. Falo dos sonhos, falo da vinda de Jesus. Estou dizendo que Jesus disse que se não haver arrependimento, não tem salvação para vocês. Por quê? Porque Jesus veio e pagou o preço. Se vocês não receberem a salvação de vocês, vocês rejeitarem, então, se vocês não têm parte com ele, não. Por isso que eu converso com vocês. A negligência de vocês, o quê? Em confessar Jesus, em aceitar e caminhar com Jesus. Enquanto vocês não se voltar, o quê? A andar nos caminhos de Deus, de Jesus, então, Jesus é o caminho. Enquanto vocês não se voltar para Deus e andar com Jesus no caminho para chegarmos ao Pai, então, é tempo perdido. É tempo jogado fora. Tanto tempo que as pessoas jogam fora, então, jogando fora o quê? A sua salvação. Jesus fez o que... Sabe o que é que eu acho? Não. Sabe o que eu tenho certeza?
que Jesus nos tirou o quê? Jesus nos livrou do abismo. Com aquele resgate dele lá na cruz do Calvário, quando você colhe, aqui na face da terra, né? Quando você colhe, você está se livrando do abismo. Você está se livrando do abismo. Jesus lhe deu uma oportunidade para que quando a gente saia dessa vida, vá direto se ter com ele. Não que para o abismo. Porque o abismo, eu vi que o abismo é nas partes mais baixas da terra. A pessoa vai para o sepulcro, do sepulcro vai mais lá para baixo, né? Vocês entenderam, né, meus amores? Por quê, meus amores? Por causa da desobediência. O céu é ali para cima, o céu é para cima, para baixo, né? Então, meus amores, irmãos, eu tenho que conversar com vocês. Jesus está voltando, o povo está se corrompendo cada vez mais. Tem que pregar o evangelho. Tem que falar que Jesus é a salvação, que Jesus transforma a vida, se haver arrependimento, entendeu? Jesus disse para aquela mulher, vai, teus pecados estão perdoados. Mas Jesus advertiu ela, vá e não pequeis mais. E quando Jesus expulsou aquele demônio do homem, era demônio de mudo, não sei, acho que era. Então Jesus disse que quando expulsar um demônio, que quando ele volta de novo atrás de recuperar o canto dele, então, assim, quando ele chega aqui, encontra a casa limpinha, varrida, assim, ele vai-se embora. Quando vem, ele já traz mais 7 espíritos para morar tudo é naquele homem. E Jesus diz, sabe o quê? Que a condição daquele homem fica pior do que a primeira. Então, por isso que eu digo a vocês, vigiai, vigiai, vigiai. Porque esses nossos olhozinhos nós não podemos ver, não. Mas Jesus pode. Os espíritos, nós não podemos ver, mas o espírito pode ver nós, pode tocar em nós, entendeu? Mas está repreendido. Só Jesus toca em nós, entendeu? Porque o inimigo, quando ele quer tocar em nós, ele quer tocar para nos destruir, para nos matar, entendeu, meus amores? Então, e quem toca em nós com amor, com carinho, é Jesus, entendeu? Ele toca, ele restaura, ele dá salvação, ele traz cura, ele traz paz, tudo através de Jesus, o inimigo. Só querendo botar a pessoa lá para baixo, o inimigo das nossas almas. Por isso, meus amores, aconselho a vós, caminhai com Jesus, caminhai. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E mais algo que eu vou deixar para vocês, que tem escrito nas Santas Escrituras. Jesus disse, eu sei de onde eu vim e sei para onde eu irei. Vós não sabe nem de onde veio e nem sabe para onde vai. Eu já li essa parábola para vocês, entendeu? Meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Fui.